Alô pessoal, olá malta, boa noite. Hoje, mais uma que emoção, estou muito feliz de o Henrique ter aceito o meu convite para falarmos de um tema tão Oi, Sara, interessante. Opa, Henrique, valeu! tudo bom? Muitíssimo obrigada, tudo ótimo, agora melhor ainda com a tua presença. Maravilha, maravilha. Que massa! Show! Show de bola. Onde é que você está no Brasil mesmo? Eu estou Ainda no nem. Nordeste do Brasil, em Fortaleza. Ah, tá, daí o seu sotaque. Exatamente, adoro Fortaleza. Não estive, mas tenho amigos muito próximos do coração Ah, e amo é? o Brasil. Você É a morou minha um segunda tempo aqui, casa, não o foi? Brasil, tá? Eu já estive no Brasil, mas não estive em Fortaleza. Fiquei um monte de tempo na Chapada Diamantina, na Bahia, não é? Na Alto Aham, Paraíso também, depois no Rio e em São Paulo. E também fui a Iguaçu. É demais. Brasil certo. é Muito show, bom. show. Brasil é bom demais. É a minha segunda casa. Pena que na altura só Não, tá estava difícil. mesmo na tapioca e no açaí e na jaca. Que pena, não Ah, é? mas Não, você vindo para aqui, vindo para cá, tem que degustar essas maravilhas também, né? ainda tem possibilidade de fazer um bom churrasco Ah, sim, sim, com certeza. Na época que para você veio para cá, você celebrar era aí. vegetariano. Isso, sim, sim, sim. Muitíssimo vegetariano. Entendi. Ah, assim, então foi bom, mas está tudo. Vou voltar e agora tenho assim uma grande comunidade de pessoas incríveis. Agradeço muito o povo brasileiro, que eu sei que tenho muitos seguidores do Brasil. Também a Jade foi um portal, enfim, vários assim do movimento este tipo de movimento. Também as pessoas sinto que há um apoio incrível, Sim, sobretudo sim. aos ex-veganos e Aham. ex-vegetarianos. Isso é muito gratificante, sabe? É muito Muito legal a bom. gente ter, a gente ter hoje em dia essa a possibilidade de estar conhecendo as pessoas assim de uma forma tão próxima, né? Porque hoje você está na Isso. Angola, eu estou aqui, a gente está batendo um papo, isso é Nossa, maravilhoso, isso é maravilhoso. olha só, vai valer. Que bom estas novas tecnologias, não é? Que nos Aham. permitem ter estas conversas. Então, olha só, Henrique, nossa, tenho muitas perguntas. Não é nem perguntas, é só quero ouvir-te porque eu adoro os teus lives, acompanho um pouco do teu trabalho, é muito bom. Obrigado. A verdade que tu trazes, assim, mundial, não é? Tudo o que se fala por trás, muita desinformação, tu vais clarificar com esse movimento. Bom, se quiseres falar um pouquinho sobre o movimento de rebelião saudável, estou muito entusiasmada de ouvir isso. Ah, Assim, legal. Bom, a ideia, Sara, veio, porque assim, eu sempre fui um admirador muito grande do Steve Jobs, né? E não tem nada a ver com nutrição. Inclusive, ele era frutariano, né? Diga-se de passagem. E uau, lendo um livro a respeito da vida dele, das estratégias de marketing que ele usava e tudo mais, eu achei muito interessante essa abordagem de gerar de você ter um inimigo comum, entendeu? E na época da Apple, você tinha a IBM no começo, depois virou a Microsoft, né? E eu disse, cara, a gente precisa fazer uma coisa dessa forma que a gente consiga ter mais pessoas do nosso lado se a gente conseguir focalizar as nossas ações, né? Então aí me ocorreu essa ideia da rebelião saudável, aonde o objetivo é ser saudável, que é a melhor maneira de você se rebelar contra o sistema, entendeu? A ideia surgiu a partir daí. Se você é saudável, você já está se rebelando contra a indústria farmacêutica, contra a indústria dos ultraprocessados, contra a indústria dos óleos vegetais, né? Então você já está mexendo nesse ciclo vicioso. Então, a ideia partiu dessa vontade de lutar contra isso, né? De mudar esse paradigma, né, Sara? A gente tem hoje uma situação onde, nossa, as pessoas estão adoecendo de forma que elas nem percebem que estão adoecendo, né? E você que veio desse mundo do veganismo e do vegetarianismo, isso está ganhando uma proporção exagerada hoje, né? Eu faço nutrição na faculdade e isso tem uma força muito grande lá dentro, né? Assim, os alimentos vegetais eles são endeusados e são tratados como se fossem dádivas divinas que estão aqui na Terra exclusivamente para nos alimentar e para nos fazer bem. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então eu sou tipo assim um paladino da carne dentro da faculdade. então, mas Henrique, tu estás a fazer nutrição, estás-te formando em Isso. nutrição, certo? Uhum. Boa, parabéns, é um curso que realmente muito preciso, mas infelizmente
sinto que há muita diferença, que há muita, ou seja, que não está a ser levada a uma estrutura adequada. Mesmo por exemplo, há muitas pessoas que aconselham uma dieta vegetariana, ou seja, que se Sim. adaptam ao que o cliente quer. Tu queres comer vegetariano? Então vamos lá fazer o teu plano alimentar vegetariano. Exato. Quando isso é um pouco hipocrisia, não é? Porque é que vamos estar a aconselhar a pessoa a fazer vegetariano, em vez de elucidar para a realidade, para dizer, não, olha, explicar o porquê, não é? Não é sustentável para ti. E então, bom, não sei, o que é que... Tu estás a acabar o curso, o que é que tu achas desse... Falta um ano e meio, né? Eu Boa. tô no sexto semestre agora. E o que eu observo é o seguinte, Sara, existe primeiro tem essa espécie de lavagem cerebral das diretrizes e das organizações e instituições internacionais que são descaradamente veganas, né? A OMS, a Organização das Nações Unidas, elas são descaradamente veganas e incentivam isso. Vide esse última semana que a Organização das Nações Unidas publicou uma propaganda descarada, fantasiada de um prêmio de inovação, mas era uma propaganda descarada do Impossible Burger, né? Então, no site, no Twitter, com vídeo, quer dizer, estimulando as pessoas a comerem um hambúrguer vegano, né? E eu fico me perguntando, e todos os produtores, os pequenos produtores de carne, né, que a gente sabe que subsistem, a margem de lucro é baixa e os caras subsistem da carne, subsistem de 3, 4, 5 cabeças de gado que eles têm, e essas pessoas vão ficar como? Né? Então, quer dizer, é um negócio assim meio complicado, eu não consigo entender muito bem onde é que entra, como é que funciona essa política. A única coisa que vem à cabeça é um patrocínio descarado para poder uma entidade que não deveria fazer propaganda de absolutamente nenhum produto, que é a Organização das Nações Unidas, bota isso estampado no site delas. Né? Então, por um lado, você tem essas diretrizes, por outro lado, você tem uma profissão onde cada vez mais as pessoas estão saindo verdes da faculdade, né? Estão saindo cruas. E elas estão saindo de tal forma que elas não sabem o que vão fazer. No ano passado, eu estava no 4º semestre, no ano passado, e eu fiz um curso, que normalmente é um curso que as pessoas que estão no último semestre fazem. É um curso voltado para a finalização das possibilidades, né? do curso mesmo. Você aprender como atende com plano de saúde, como atende em clínicas particulares, entender como é que funciona a estrutura administrativa do atendimento, né? E o que eu vi eram ao meu lado, tinham mais ou menos umas 20 pessoas, 20, 25 pessoas, e eu no 4º semestre eu era o mais verdinho lá, mas eu vi uma galera que estava concluindo o curso naquele ano, quer dizer, 2019 era o último semestre, a pessoa já ia colar grau e ela não fazia a mínima ideia do que ia fazer. Então você tem esse peso das diretrizes e das instituições, você tem o peso das pessoas que estão saindo da faculdade sem saber o que vão fazer, e aí entra a moeda, entra o dinheiro. Eu preciso sair da faculdade, eu tenho que ganhar dinheiro. Então, a melhor forma de ganhar dinheiro é fazer o que as pessoas querem que eu faça, e não o que eu acredito que seja real. Né? Então, aí pronto. Aí você tem exatamente esse quadro. A pessoa chega no nutricionista e diz, olha, eu quero ser vegetariano, eu quero ser vegano. E o nutricionista sai daquele papel que ele tem de educador. Primeiro, ele já tem isso na cabeça dele meio complicado, porque ele aprendeu na faculdade que os vegetais são bons e que carne faz mal, né? E aí ele aceita de bom grado essa questão e nem sequer questiona, né? Questiona ou procura ensinar a pessoa, procura ensinar aquele paciente que ele precisa entender um pouco mais isso para fazer uma escolha mais consciente. O contrário, aí é onde vem esse viés vegano que a gente tem hoje, o contrário seria muito fácil de acontecer. Quer dizer, se eu chego na frente de um nutricionista e digo assim, olha, eu quero a partir de hoje me tornar carnívoro, eu não quero mais comer verdura, porque eu não gosto de verdura, não adianta, eu não vou querer comer, eu não quero. Não, eu vou escutar uma aula de por que eu tenho que comer obrigatoriamente brócolis e couve-flor, porque senão eu vou morrer, entendeu? Então, existe esse viés muito forte na formação. Né? Eu já ouvi assim, frases bizarras dentro da faculdade, do tipo, beterraba é fonte de ferro, não vá comer muito fígado por causa do colesterol, tá entendendo? Então, quer dizer, coisas que você fica, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Porque falta o mínimo de conhecimento
de ferramentas básicas do nutricionista. Porque o nutricionista usa muito tabelas nutricionais de alimento. Né? A que a gente mais usa aqui no Brasil é a tabela TACO, que nem é a melhor. Eu aprendi recentemente com a Thalita, do Metabolicamente, que a melhor tabela é a TBCA. Né? E, quer dizer, o cara usa a tabela TACO e abre a boca para dizer que beterraba é fonte de ferro. Pô, olha na tabela TACO e vai ver a quantidade de ferro que tem lá. Nem que fosse biodisponível aquele negócio que tem lá, não tem uma quantidade relevante. Então, sabe? Exatamente. E aí essa questão do colesterol, que é muito pregado dentro da faculdade, que você não pode comer e que tem que ter muito cuidado, né? E assim, se fala em óleo vegetal como se fosse o líquido da vida, tá entendendo? É uma coisa que você pode usar no dia a dia. Então, são questões que, assim, é o que eu sempre digo para alguns colegas meus que são mais próximos, eu digo assim, cara, na faculdade eu tenho que errar para tirar 10, infelizmente. Uau. É mesmo isso, tens que errar para tirar 10. Tipo, 10 é a nota máxima, é que em Portugal é o 20 na faculdade, ok? Então, eu tenho 10, que errar para tirar 20. Tem que dar para tirar 20, malta, nisso só que surreal. É uma loucura, não é? Isto é o sistema que estamos, às vezes temos que sucumbir, simplesmente deixar-nos levar pelo rebanho, imitar os outros nesse mundo tão preso a um estigma, a um dogma, para podermos simplesmente acabar, porque afinal o que tu queres, Henrique, é um diploma que te verifique que tu és nutricionista e depois vais seguir a tua verdade, não é? Que a tua experiência é do teu coração e a tua investigação externa. E como o Henrique disse, e muito bem, assim, para quem então, o pessoal está a entrar e não sabe o meu passado, eu tive 7 anos vegetariana e durante esses 7 anos tive 3 anos que fui vegan e também crudívora, ou seja, só comia alimentos de origem crua. Você chegou a ser crudívora? Exato. Nossa. Sim. Sim. Como você conseguiu? Bom, não, eu também não entendo como é que eu consegui. Brainwash, pessoal. É que veganismo já não é uma dieta, eu vejo agora assim, olhando para fora, tipo, é uma religião sucumbida num princípio muito negro, não é? Que é a lavagem cerebral que te faz entender que tu estás a fazer mal ao ambiente e fazer mal a ti próprio, e é muito negro, é mesmo energias muito negativas. Que vem, como o Henrique disse, de entidades maiores, como a ONU, a Organização Mundial. Nem é bom dizer esses nomes aqui, porque eu não sei, estas lives, sei lá, temos que começar a falar por códigos. É verdade. Então, eu convido hoje Henrique, sobretudo, porque, pronto, vim em novembro do ano passado, decidi fazer o impensável, eu digo assim, Henrique, porque eu já fazia tudo direitinho, já não comia pão, já não comia tipo arroz, a maior parte dos alimentos que já são mais pesados, não é? Comia frutas e legumes, que supostamente é o mais saudável, não é? E ovos, pronto. Não estava vegana já ultimamente, algum peixe de vez em quando. Mas tinha cada vez mais vontade por carne, o meu corpo me dizia. Tinha uma indigestão muito grande, a minha digestão estava péssima, tipo, isso, a conexão cérebro-intestino é direto, toda a gente sabe disto. Não era que eu ia à casa de banho muito irregular, tipo, não era saudável, eu sabia que não estava bem, mas fazia tudo direitinho, né? Aí também tomava alguns suplementos, mas, pô, o que é que está acontecendo, não é? Estou fazendo tudo direito. Aí eu comecei a ver também outros influencers, amigos meus que estão no YouTube e bom, enfim, eram mesmo veganos, tipo, só falavam do veganismo e depois do vegetarianismo e de repente viraram carnívoros e fiquei, uou, a sério. Tem alguma coisa errada, né? Não, mas eu sempre fui mente aberta e pensei, ok, vamos lá entender. E então a partir daí a minha digestão melhorou muito, mas foi tipo, sucesso instantâneo. Uma semana fui à casa de banho como não ia em 3 anos. E aí, essa é a intuição, a tua instinto a dizer, ok, estou no caminho certo. Aí comecei a ouvir, a investigar, a ler, eu sou muito curiosa, assim, quero já saber tudo, se estou a fazer uma coisa tenho que fazê-la com pés e cabeça, não é? E também vi essa parte política que tu falaste, da agenda vegana, da propaganda vegan, que é uma manipulação muito grande de interesses económicos financeiros de multinacionais para venderem o seu produto, não é? Afinal, a soja, que a gente pensa que vai para as vacas e para os animais, gente, a soja vai para fazer leite de soja. Toda a gente vai ao supermercado e vê um monte de bebida vegetal de soja e bebida de aveia e estão a desflorestar solos. Enfim, é assim um tema muito vasto, mas na realidade o caminho do tema hoje é mesmo desmistificar
a veracidade, não é? Como eu recuperei a minha saúde física e mental. Gente, o pior nem é o físico, porque eu tive vários problemas, fungos, sei lá, não conseguia ganhar massa muscular e treinava muito, sarcopenia, cheguei a ter perdi muito músculo. Aquela foto que está no perfil da Jade, você tinha perdido muito peso e muita massa magra Sim. também. Quantos quilos você tinha perdido ali? Então, olha, eu cheguei a pesar 38 quilos, Henrique. Eu tenho 1,73 m. Nossa. 38. Eu tenho 1,73 m, gente. Você é da minha altura. Caramba! Então, as pessoas pensam que eu estava anorética, só para explicar um bocadinho. Pronto, já há um nome para esta doença que é a ortoréxica. Orto significa opção por comer saudável. Na realidade não é opção por comer saudável, é opção por comer uma dieta insustentável que é o veganismo. Tá? E como eu cheguei a esse ponto, tem milhões de pessoas a chegar a esse ponto, e o problema é que são crianças muitas vezes, porque são incutidos pelos pais. Tá? Isto é grave, ao ponto de que estamos a ver crianças mesmo desnutridas. Eu cheguei a esse ponto por minha vontade, porque eu fui teimosa e achava que estava no caminho certo e não estava, tá? Pronto, e acho que a vulnerabilidade faz de nós mais humanos. Decidi mostrar, tenho um vídeo completo de como cheguei a esse ponto no meu canal de YouTube, para quem quiser ver, e depois porque é que graças à carne voltei a este corpo, a esta saúde, a esta lucidez. Tive uma depressão suicida, basicamente, porque não é só vocês veem um corpo muito magro, mas atrás desse corpo, gente, tem uma mentalidade muito escura, não é? E na realidade eu, graças aos jejuns, por isso que eu falo tanto de jejum, Henrique, porque me salvou, porque eu já não conseguia digerir, estava anémica, estava muito desnutrida, então graças ao jejum o corpo entra em processo de autofagia e na realidade deixas de ingerir tantos antinutrientes, que são as plantas, não é? Tanta toxicidade, afinal, que era o que eu estava a fazer ao meu corpo, mesmo contraproducente, e aí comecei a ficar mais alegre, depois do meu jejum de 10 dias. Bem, Henrique, eu chorei de felicidade, tipo, logo no terceiro dia de jejum, estava tipo chorando de alegria, porque eu estava mesmo feliz, assim. Pronto, então agora, são 9 meses que eu estou numa dieta carnívora, tive um pouco de tempo na cetogénica e não gostei tanto, porque agora sei porquê, agora, pronto, por causa das vegetais, não é? Então, se quiser já começar a falar sobre o porquê dos vegetais não querem ser comidos, já é uma grande questão, porque toda a gente pensa paradigma, não é? Não comes arroz, mas comes vegetais. Não, até as crianças já começamos a dizer isto. Não vais, tipo, já é uma crença desde criança, né? E eu vou vendo aqui as perguntas, galera. Podem ir fazendo perguntas que eu vou anotando para perguntar ao Henrique, tá? Massa. Valeu, Henrique. Bom, essa questão do que você acabou de falar, Sara, é muito interessante essa questão dos antinutrientes, porque antes da gente falar sobre os antinutrientes especificamente, basta a gente dar uma olhada como é que uma criança reage quando você faz a reintrodução alimentar dela, né? Toda criança que você faz fazer uma reintrodução alimentar com 6, 7, 8 meses de idade, que você oferece um brócolis, uma folha, um vegetal, uma coisa desse tipo, ela recusa. Mas se você oferecer uma carne, um pedaço de carne, ela aceita. Então a pergunta que fica no ar é a seguinte: se uma criança que não aprendeu absolutamente nada ainda, que está saindo do peito da mãe, que a única fonte de alimento que ela teve foi o leite materno, por que ela preferiria carne a vegetais? Qual é o sentido que tem nisso? Né? Então, ela não deu tempo dela aprender ainda, né, que vegetais são bons ou são ruins e que carne é boa ou é ruim. Ela simplesmente está repetindo o que o DNA dela está mandando ela fazer. Né? Então, isso aí já é uma evidência clara de que a gente não foi feito para ficar baseando a nossa alimentação em vegetais. Eu não estou dizendo aqui que você precisa parar de comer vegetais, até porque tem pessoas que se dão bem com alguns vegetais e que não vem ao caso aqui a gente criticar isso aí. Mas a questão é que a nossa base alimentar é uma base animal. E por que os vegetais têm essas características? É exatamente isso que você acabou de falar. Né? Os vegetais, eles não querem ser comidos. Nenhum vegetal quer virar comida de um bicho, de um herbívoro. Né? Do mesmo jeito que os animais não querem ser caçados e vão fugir quando um predador chega perto, as plantas também vão procurar se defender. A questão é que nós animais, a gente tem pele grossa, chifre, dente, garra,
pode sair correndo. Agora, o vegetal não. O pobre coitado do vegetal, pensa naquela cena, tem uma cena que eu gosto muito que o Paul Saladino coloca no livro dele, eu fiz até um post sobre Sei. isso. Imagina você uma brincadeira na praia e os seus amigos começam a te enterrar e te enterram até o pescoço, assim. Você tá só com a cabeça do lado de fora. E aí, os seus amigos resolvem pregar uma peça em você e sair de perto. De repente, vem um bocado de crianças para cima de você jogando bola. Como é que você se sente? Você tenta sair dali e não consegue porque você está preso de areia até aqui. É um desespero total. Pronto, essa é exatamente dessa forma que uma planta se sente. Ela não tem como se deslocar dali, ela não tem como fugir, ela não tem como se defender. A única coisa que ela pode fazer é liberar substâncias químicas dentro de si mesma para poder agredir aquele predador, aquele herbívoro. Então existe uma miríade de substâncias diferentes que vão ser liberadas, que a planta usa no seu metabolismo tradicional, que são plantas que não encaixam, que elas não têm uma paridade com o nosso sistema, com o sistema animal. É como se você... Imagina o seguinte, imagina que você tem o Windows e tem Mac, né? Tem o sistema operacional da Apple, né? Ou você tem Android e iOS. Você não roda o programa do Android no iOS, não roda do Android do iOS no Android, porque eles são incompatíveis. A mesma coisa, substâncias de origem vegetal, elas são incompatíveis com o nosso sistema e a nossa bioquímica. Algumas dessas substâncias, inclusive, elas podem alterar o funcionamento da nossa bioquímica, como é o caso da cafeína, por exemplo. A cafeína, café que é uma bebida extremamente difundida no mundo todo, é uma paixão nacional aqui no Brasil. Na realidade, a base do café, que é a cafeína, né, é um alcaloide que quando ele entra em contato com o nosso sistema, ele vai dar vamos dizer assim, ele vai dar uma desestruturada no nosso sistema bioquímico, fazendo com que a gente fique esperto. Na realidade, o efeito de você ficar ligado é porque ele está inativando receptores que deveriam estar ativos para que você possa ter o seu ciclo circadiano normal de dormir à noite. Né? Então, quer dizer, até aquilo que a gente usa a nosso benefício, na realidade, são toxinas vegetais. Tanto é que o café, a cafeína, ela é tóxica para determinados artrópodes, que são os insetos que têm capacidade de digerir, de comer, né? As pragas, gafanhoto, por exemplo, não pode comer café, porque se ele tiver contato com a cafeína, ele morre. E eu estou falando só da cafeína, que tem uma aplicação. Mas se a gente partir para pensar em outros antinutrientes, a gente tem vários. A gente tem as lectinas, né? E as lectinas, eu também amo esse alcaloide, não tem jeito. Café é um veneninho, mas é bom, eu adoro café. Eu estou, inclusive, passando por uma fase de desmame, diminuindo a quantidade, porque eu já estava bebendo demais. Até porque café é meio sabes que eu deixei, né? O café, eu deixei mesmo, já não consigo, tipo... mesmo com a dieta carnívora, não sei, me deixa mesmo mais pura, sabes? Não consigo, tipo vinho, café, já não tolero. Eu ainda tomo vinho, mas muito raramente. Tomo uma cerveja por semana no máximo, mas é muito pouco. Mas o café, como tu dizes, porque o café é um grão e os grãos têm muito ácido fítico, que basicamente é um antinutriente, nos bloqueia a absorção de outros nutrientes, malta. Isto acontece com todos os grãos. O café, como é um grão, é tipo como uma proteção da natureza. O que eu entendo do ácido fítico é tipo a pele do grão tem uma proteção para ele não germinar em qualquer sítio. Então, só uma determinada ambiente, que é umidade e escuridão, é que ele germina. Senão estava sempre a germinar. Então, isso acontece com o arroz, com o grão, com o feijão. O ácido fítico, Sara, ele é uma substância que ele atrai íons positivos, né? Porque em meio aquoso, ele tá ionizado, ele forma o fitato. E ele funciona exatamente com esse objetivo. Quando ele está no solo, ele tem a vantagem de atrair cálcio, atrair zinco, atrair magnésio, atrair ferro para o metabolismo daquela planta que está a crescer. Entendeu? Só que dentro do nosso intestino, ele também vai fazer a mesma coisa. Vai atrair cálcio, vai atrair magnésio, vai atrair zinco, vai atrair ferro e não vai deixar a gente absorver. Entendeu? Então, Então, por exemplo, essa questão do café, eu procuro ingerir café somente em jejum. Eu não ingiro café após as refeições, como é uma tradição aqui no Brasil, né? Depois da refeição, tomar uma xícara de café. Exatamente para evitar essa questão. Eu tomo uma xícara de manhã para dar aquela acordada e atualmente eu estou parando aí, não estou tomando mais. Até porque depois de comida, tipo, inibe a absorção de micronutrientes. Sim, vai inibir a absorção de ferro, né? Inclusive, a gente vê que o ferro de origem vegetal, que é muito menos biodisponível do que o de origem animal,
que quando você toma o café, esse ferro de origem vegetal é completamente eliminado da sua dieta e Nossa, você não consegue absorver. É bem complexo. gente, Agora, além café, disso, deadlift, café não é uma na boa lista negra, tá? com alimento de jeito nenhum. Agora, tem outros antinutrientes, né? A gente pode, além do fitato, né? Além das lectinas, né? As lectinas que eu não falei ainda, Lecitinas, que são são proteínas de defesa que se ligam com carboidratos, né? E servem está exatamente certo. para isso. Eles se juntam com carboidrato para poder o grão germinar. Observe que todas essas coisas que nós estamos falando das plantas estão nos grãos. Aí você pergunta, mas por que Certo. estão no grão e não está, por exemplo, na folha? Ou está em menor quantidade na folha? Porque o grão é o bebê da planta, é a semente, a parte mais protegida que tem que ter do vegetal é o grão. E, Olha curiosamente, é a só. base da nossa alimentação. Né? Se a gente pegar o mundo como um todo, pelo menos 75% das calorias que são ingeridas hoje internacionalmente são provenientes de 3 fontes alimentares: soja, milho e trigo. Essas são as 3 principais monoculturas que nós temos, que respondem por 75% das calorias que a gente ingere. Em outras palavras, a nossa alimentação já é uma alimentação vegetariana. Né? Eu não sei de onde é que eles querem que a gente elimine mais animais, porque desses Bom, 25% que sobram de calorias, a gente tem aí frutas, a gente tem aí folhas, a gente tem aí os outros grãos e os animais também. Então, quer dizer, a ingestão de animais já é baixíssima. As lectinas, elas causam vários problemas. Dentre eles, elas atrapalham a absorção intestinal, elas favorecem o afrouxamento entre as células intestinais. Porque as células do intestino, elas são muito bem coladas umas nas outras, exatamente para evitar que passe restos de alimento, restos de bactéria, por entre essas células que não sejam digeridos. Então, quando você come glúten, quando você come avenina, que é proveniente da aveia, ou a risina, que é proveniente do arroz, essas células sofrem um afastamento, e esse afastamento faz com que você tenha uma tendência a desenvolver síndrome do intestino irritável, né? Que pode progredir para uma doença autoimune, pode progredir para uma doença de Crohn, pode progredir para outros tipos de doença autoimune. Tem várias doenças autoimunes que têm suas raízes no intestino, como esclerose múltipla, artrite reumatoide, né, certo. tireoidite de Hashimoto. Todas essas doenças autoimunes podem acontecer por conta de problemas no intestino, por conta da ingestão de vegetais. Ou pelo menos isso pode desencadear o processo. Entenda que qualquer pessoa que está aqui assistindo hoje pode dizer assim, meu Deus, então não posso comer nada de vegetal. Veja bem, Não. depois que a gente começou a fazer o trabalho de agricultura, que a gente começou a plantar, e a gente aumentou a quantidade de vegetais, nós também, paralelamente, nós desenvolvemos processos para diminuir essa toxicidade dos vegetais. Então, fermentação, germinação, deixar de molho os vegetais, cozinhar os vegetais, tudo isso diminui a toxicidade. Mas isso não significa que extrai. E quando você sai de uma dieta que era para ser animal-based, passa para uma dieta que é plant-based, aí você tem os estragos que são feitos. Por isso é que a gente tem uma quantidade enorme de pessoas desenvolvendo doenças autoimunes, diabetes, hipertensão e uma série de outros problemas que vêm justamente desse aumento da ingestão de vegetais, principalmente os vegetais mais agressivos, que são esses das sementes. Aí eu poderia falar dos goitogênicos, poderia falar aqui dos oxalatos, são muitos antinutrientes. Né? E aí você diz, Henrique, e nos animais tem antinutrientes? Não tem antinutrientes porque a forma, a bioquímica do ruminante, a bioquímica do porco, é muito parecida com a nossa bioquímica. Né? Tanto só para comparar, a insulina que era utilizada no início do processo de correção do diabetes tipo 1, quando o diabetes tipo 2 era uma doença que praticamente não existia, era a insulina extraída de pâncreas de porco. Né? Insulina porcina. Olha, Hoje não se usa mais isso. Hoje a insulina que é usada é toda por DNA recombinante extraída de bactérias. Então, quer dizer, a gente é muito parecido dos animais. Né? Então, isso já faz com que você tenha aí essa questão. Qual é a parte do vegetal que é menos tóxica? A parte do vegetal que teria, assim, o menor espectro de toxicidade seria as frutas. a fruta, claro. As frutas. Né? Por quê? Porque é onde você tem a semente que deve ser dispersada. Então, o animal ele come a fruta e dispersa a semente através das fezes ou através até mesmo da mastigação
daquilo que ele não consegue digerir, ele joga fora, né? Agora, infelizmente, nós não vivemos há 10 mil anos atrás, nós vivemos no século 21, ano 2020, aonde frutose é praticamente uma toxina, porque a gente tem muita frutose ao nosso redor. A gente tem açúcar em grande quantidade, a gente tem açúcar no refrigerante, a gente tem açúcar refinado, a gente tem os ultraprocessados, biscoitos recheados, a gente tem os sucos de fruta, que são outra bomba de frutose. Então, uma fruta que você come hoje, quando junta com um refrigerante, quando junta com um copo de suco, quando junta com um pacote de biscoito recheado, é muita frutose para uma coisa só. Você não vai desenvolver um problema por comer uma maçã por dia. Você vai desenvolver um problema porque você vai comer a maçã, o biscoito recheado, o refrigerante, vai comer tudo isso junto, né? Se você não comesse refrigerante, não comesse ultraprocessado, não usasse açúcar, provavelmente essa maçã não faria nenhuma diferença. Mas hoje, infelizmente, a gente tem uma quantidade muito grande de frutose no nosso ambiente. E a frutose, ela começou a ser aproveitada pela gente há uns 14 milhões de anos atrás, surgiu uma mutação no nosso material genético que fez com que a gente não conseguisse degradar o ácido úrico. O ácido úrico é um sinalizador para ganho de peso no nosso corpo. Então, a frutose é metabolizada em ácido úrico e o ácido úrico ocasiona uma cascata de reações que estimula a fabricação, a lipogênese de novo, né? Estimula a fabricação de gordura pelo fígado. E isso aí vai fazer a gente ganhar peso. E isso é muito interessante quando você vive nas cavernas. Porque aí você tem primavera, verão, muita fruta. Aí essa fruta vai fazer o quê? Essa fruta você come, produz bastante gordura, engorda, porque depois vem outono e inverno, onde eu tenho aí um período de escassez, né? Então foi uma adaptação que serviu muito bem para a gente no passado. Mas hoje ela não está tão encaixada no ambiente que a gente tem, né? Entendi. Então você tem realmente muitos antinutrientes e aí a gente entra nessa questão dos animais que são bem mais densos em termos nutricionais. Exatamente, exatamente. Então, basicamente, os animais, todos, agora falando assim mesmo de que os nutrientes que estão nos animais são os mais, ou seja, que temos tudo, precisamos dos animais, Sim. É isso, Henrique? Sim, exatamente. Há muito mito, é logo, mas cuidado, não é uma alimentação equilibrada. Isso é Isso. tipo a refutação mais, até porque houve aqui uma pergunta, já estive a ler, que é sobre a dieta do tipo sanguíneo, que eu também já li informações sobre isso e não tem lógica nenhuma. Já para responder essa pergunta, nenhuma, não é? Podes falar sobre isto. Eu tenho a minha compreensão, mas também quero saber a tua, Henrique, sobre a dieta do tipo sanguíneo, malta. Está aqui o... Essa dieta do tipo sanguíneo, ela é assim, qualquer dieta que restrinja determinados alimentos em benefício de outros, e não tenha dentro da sua estrutura uma base evolutiva, ela é uma dieta que, na prática, ela não se sustenta. É o caso do veganismo, é o caso dessa dieta dos grupos sanguíneos, né? Por quê? Porque eu tenho que entender, e essa é uma das falhas do processo de formação do nutricionista. Tudo que a gente vai analisar do ponto de vista biológico só faz sentido se a gente analisar à luz da evolução. Ou seja, só faz sentido se eu analisar como é que aquilo evoluiu para chegar até aqui. Nós não somos seres pontuais. Claro. Entendeu? Se eu hoje, por exemplo, me dou melhor, eu tenho sangue do tipo O negativo, é o meu sangue, e eu me dou melhor comendo determinado tipo de carne, e outra pessoa tem um sangue A positivo e se dá melhor comendo outro tipo de carne, a gente tem que entender de onde é que isso partiu. Porque há 300 mil anos atrás, a gente era praticamente a mesma coisa do que a gente é hoje. A diferença é mais ambiental e cultural do que orgânica. Então, naquela época, eu não ia saber o que era A positivo, o que era O negativo, então já pensou? Não funciona dessa forma. Claro. Né? Claro, como os animais não vão caçar outros animais ou vão comer aquelas plantas só porque um animal a galinha é O positivo ou negativo, ou seja, nos animais eles não sabem qual é a dieta, qual é o seu sangue, não é? Então é uma dieta que já não tem nenhum fundamento quando na natureza não se pratica isso, não é? Aliás, e também outro argumento muito básico que é tipo, cada organismo é um organismo. Não, na realidade nós somos todos corpos iguais. Temos uma mente diferente, sim. Temos, se calhar, mas agora o nosso corpo, o nosso intestino, o nosso estômago, o nosso coração, o nosso fígado é tudo igual. Então não é cada organismo é organismo, como dizem.
E assim, Sara, Pronto. a gente existe realmente essa questão da individualidade biológica, né? A gente pode dizer que realmente existe isso, mas os processos básicos e bioquímicos do nosso corpo, eles são Isso, semelhantes. Nós somos 99,9% iguais. A individualidade biológica está no isso, 0,1. Tá entendendo? Então é muito massa. pouca coisa que é diferente de mim para você. Mesmo a gente tendo nascido em países diferentes e tudo mais, uma ascendência diferente. É claro que Claro, essa individualidade pode até porque gerar uma necessidade diferente, né? Até porque há um exemplo que eu falo bastante, que é o Dr. Weston Price, ele é médico Sim. dentista, já faleceu. Ele fez uma viagem à volta do mundo, pessoal, e ele não encontrou, ele ainda acreditava que poderia haver alguma civilização que começa à base de vegetais, já que fosse vegetariana. E ele esteve na Austrália, esteve no Alasca, em África, na Europa, com civilizações que não têm nenhum contacto com a civilização, tá? Que não comem nenhuma comida industrializada e não tinham cáries, porque ele era dentista, eu verificava as cáries, mas também começou a verificar outras doenças e não tinham as doenças que existem hoje em dia. E não havia uma civilização sequer perto do vegetarianismo, muito menos vegana. Então aí é que está, tipo, desmistifica-se já esse dogma que somos seres... Não, pronto, é só para falar também um bocadinho disso, porque E é interessante isso aí. eu própria sofri desse brainwash, ou seja, eu venho desse registro, infelizmente, Sim, sim. e sei que há muitas pessoas nisso, porque é mesmo um lavado de cérebro, totalmente, assim como uma religião dogmática e que incuta ali vários dogmas, não é? Sim, sim, verdade. E se a gente parar para pensar, sabe, Sara, hoje a gente tem muitos exemplos de civilizações que praticamente vivem à base de animais, né? E os Maasai na África, Os os Maasai, Inuits, né? Os Kung, tem vários diferentes que sim, da fazem, que vivem Colômbia, assim. sim. Na Hoje em dia, malta, Colômbia. ainda há civilizações que só se alimentam de carne, tá? Ou Exato, peixe. exato, exato. E existem, lógico, civilizações que se alimentam, que têm uma boa base de alimentação proveniente de vegetais, né? A gente pode ter aí os Kitavanos, são o exemplo mais citado, mas eles só estão nessa situação hoje porque houve determinadas situações que diminuiu a possibilidade de caça. Então eles tiveram que se Exato, adaptar. Então isso só mostra como os vegetais, eles são o que o Saladino chama de fallback foods, né? São aqueles alimentos de sobrevivência. Não consegui caçar, tô com fome, aí é que claro, eu vou pegar um vegetal, né? certo. Porque isso é claro. E uma coisa interessante que vale a pena a gente conversar, Sara, é que todas as DRIs, né, que são as Dietary Recommended Intake, né, que são as recomendações de gestão diária, Ah, sei, DR, que sim. estão, né, que estão em todos os rótulos de produtos e tudo mais, quanto de vitamina A você tem que comer, quanto disso, quanto daquilo. Todas essas DRIs foram desenvolvidas depois que se começou a demonizar a gordura e endeusar os carboidratos. Então, olha que interessante. Eu hoje, toda a perspectiva nutricional que eu tenho, de quantidade de vitamina C, de quantidade de zinco, de quantidade, toda essa quantidade se baseia em uma dieta com 55% de carboidrato. Então, se eu baseei tudo isso numa dieta de 55% de carboidrato, o que acontece se essa minha dieta tiver 5% de carboidrato, ou tiver 2% de carboidrato, ou não tiver carboidrato, como é o caso da dieta carnívora? Né? Então, é exatamente isso que a Amber O'Hearn defende nesse review que ela fez, né? Nesse review que ela fez e que publicou e que eu fiz 2 posts lá, que é exatamente o quê? São a diminuição da necessidade nutricional por conta da mudança da dieta, porque até mesmo a microbiota intestinal pode interferir. Por exemplo, uma dieta cetogênica estimula a microbiota intestinal a produzir mais ácido fólico, folato. E não é porque você acaba apresentando níveis maiores de vitamina B9, que é o ácido fólico, o folato, no sangue, não porque você está comendo mais vitamina B9, mas porque as tuas bactérias estão fabricando mais vitamina B9. Da mesma forma, por exemplo, que as necessidades de zinco são muito menores em uma dieta quando você não tem grãos. Até mesmo a OMS, que a gente acabou de falar aqui, que é extremamente vegana, tem um documento deles mostrando que uma dieta que tem muitos grãos, você absorve apenas 1/3 do zinco que você ingere. Ou seja, isso faz com que você tenha uma necessidade
muito maior de zinco em uma dieta que é basicamente grãos, que é a dieta basicamente de todo mundo, né? Então, outro caso interessante é o da vitamina C, né? Vitamina C, todo mundo acha que vitamina C precisa ser ingerida em grande quantidade, porque a vitamina C é um antioxidante, essa coisa toda. No entanto, essa propriedade da vitamina C de ser anti-escorbútica, né? Que escorbuto é o que acontece quando há uma falha na ingestão de vitamina C, que foi diagnosticado nas navegações, século XVII, século XVIII, que os caras passavam meses sobrevivendo de carne seca e peixe seco, né? Então aí desenvolveu o escorbuto porque não tinha vitamina C nesses alimentos. Mas já se sabia naquela época que a carne tem propriedades anti-escorbúticas, ou seja, a própria carne pode curar você de escorbuto. E a carne tem muito pouca vitamina C. Então isso já deixa pra gente claro que nós não precisamos dessa quantidade tão grande de vitamina C. Entendeu? Porque tem um dos sintomas do escorbuto tem a ver com a falta de carnitina. A carnitina ela participa de um sistema que existe na mitocôndria que capta ácidos graxos para fazer a beta-oxidação. Então, a carne é extremamente rica em carnitina. E exatamente por conta disso, você acaba não precisando usar vitamina C para produzir carnitina. Isso é um dos fatores. O outro fator é que a molécula de glicose e a molécula de vitamina C são muito parecidas e competem pela mesma entrada dentro da célula. Se você está tendo uma alimentação de 55% carboidrato, você tem tanta glicose que a pobre da vitamina C não consegue entrar. Aí você precisa comer mais vitamina C para poder aproveitar, né? Então, quer dizer, a gente tem vários fatores que levam isso em consideração. Outra coisa, a vitamina C ela é utilizada, e eu estou falando aqui bem especificamente da vitamina C, porque é uma das maiores indagações e das maiores objeções em relação à dieta carnívora, né? Mas a vitamina C ela é utilizada para que no nosso corpo, além do papel antioxidante, ela é utilizada no processo de hidroxilação de 2 aminoácidos que entram na composição do colágeno, que é a prolina, que vira hidroxiprolina, e a lisina, que vira hidroxiprolina. Só que quando você come muita carne, você já come esses aminoácidos na forma hidroxilada. A hidroxiprolina e a hidroxilisina já estão na dieta. Então, se a gente tem esses aminoácidos já na dieta, a gente não vai gastar vitamina C para isso. Então, o mínimo de vitamina C ingerido, que está no fígado, por exemplo, que está na própria carne, você já consegue a quantidade ideal. O que é que você não pode fazer? Claro, você não pode fazer nem com a laranja, que tem muita vitamina C, e nem com a carne. É aquecer demais, né? A gente sabe que a vitamina C é uma vitamina termolábil. Ela se desintegra, ela se transforma com o calor. Então, o ponto da carne é muito importante que não seja aquele ponto carvão, né? Aquele ponto tostado. Seja, de preferência, de um ponto para o mal passado. Isso é muito importante, né? Para você poder aproveitar todos os nutrientes e diminuir demais a questão, e diminuir bastante a questão da toxicidade. Aproveitando aqui para responder a pergunta do Guilherme C. Giroto, sobre o James Blunt, que revela ter contraído escorbuto. Bom, a reportagem que eu li não revela que ele contraiu escorbuto. Revela que o médico achava que ele estava com sintomas de escorbuto, né? Então, assim, é muito complicado de eu dar uma opinião sobre algo que é uma opinião da opinião. Tá entendendo? A Jade até escreveu um artigo respondendo sobre essa questão e a minha fala agora, ela se baseia também nesse artigo da Jade, mas principalmente no artigo da Amber. Mas, assim, como é que eu posso caracterizar que ele realmente estava com escorbuto? Não tem nenhum dado a respeito disso, né? Na minha opinião, isso aí é mais uma peça de marketing contra o consumo de carne, entendeu? Porque hoje está na moda os atores de Hollywood, os cantores, essa galerinha famosa, está na moda dizer que é vegano para parecer de bem, ficar tudo paz e amor e ganhar audiência, né? Então, assim, eu não sei até que ponto isso aí é uma peça de notícia verdadeira, não, até porque realmente na reportagem não tem falando nada disso. Sim, isso é uma reportagem, para mim, fake news, que não tem veracidade, não é? Até porque, como tu dizes, como é que eu posso opinar de uma coisa que veio de uma opinião do médico que não... E, aliás, já dizem que ele só comia, tipo, bebia muita Coca-Cola, muitos refrigerantes, e só comia frango.
Pois é. Atenção, a dieta carnívora é muito mais que só comer frango. Aliás, o frango é das carnes que se come menos. Por isso, infelizmente, assim se espalham as más notícias, as desinformações. Mas estamos aqui nós para vir com o movimento Rebelião Saudável e espalhar aí o bem, não é, Henrique? Altamente, a sério. Gosto muito de ouvir falar, o Henrique está, assim, nota 10, nota 20 de Portugal. Vitamina C é muito polémico. Também a questão, sei lá, isso, não é, dos carboidratos, também há uma questão que é da parte mais feminina, que há muitas mulheres que dizem que não podem, por causa do ciclo menstrual, não podem ficar tanto tempo sem comer nada de carboidratos. Até que ponto isso é mesmo verdade por causa da progesterona e do estrogênio, e tem a ver também com, precisa um pouco de insulina que vem da glicose para produzir essas hormonas sexuais. O que é que tu achas disto? Porque realmente eu acompanho veteranas de carnívoras, aquela Kelly Hogan, Amber Ryan, bom, são assim, tem tudo em dia, não é? São super saudáveis e até estamos a falar de uma dieta, nem é uma dieta, é um estilo de vida, nosso estilo de vida ancestral, não é? Sim, sim. Eu penso o seguinte em relação a isso aí. A gente, da mesma forma que nunca existiu uma civilização 100% vegana, mesmo as civilizações mais carnívoras, elas sempre tinham uma pequena contribuição de vegetais. Principalmente as mulheres tinham uma contribuição de vegetais. Porque, se você parar para pensar, o papel da mulher nas civilizações mais antigas era o papel mais de cuidar, né? Então, era aquela que ficava na aldeia, que cuidava da cria, né? E que fazia coleta. Enquanto que o homem, o papel dele era mais o papel de desbravar, o papel de caça, né? Então, a ingestão de carboidratos, ela sempre acontecia. Só que era uma ingestão muito baixa. Não tem nada comparado com os 300, 400, 500 gramas de carboidratos que se ingere hoje durante um dia de uma pessoa, vamos dizer, numa Standard American Diet. Então, eu acredito que não tem uma conexão muito forte essa história de da mulher não poder comer carboidrato e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que a gente não deve ficar assim, de uma forma muito estrita, dogmática na cabeça, que não pode comer nada de carboidrato e tudo mais. Porque eu acho que quando você adquire um estilo de vida que te faz bem, o resto não importa. Se você está na dieta carnívora, está lhe fazendo bem, você está se sentindo bem, a probabilidade de algo que está lhe fazendo bem hoje lhe fazer mal a longo prazo é muito pouco provável. Tá? É muito pouco provável. E talvez essa probabilidade pequena é o que deixa tanta gente encantada inicialmente com a dieta vegana. Porque o cara sai de uma dieta padrão norte-americana precária, péssima. Começa a comer só planta, melhora de saúde. Não tem como não melhorar. Não é verdade? Porque o cara deixou de comer tanta porcaria, tanto alimento lixo, que ele vai melhorar de saúde. Mas o problema é que essa melhora de saúde é um padrão referencial. Né? Você tinha muita porcaria e baixou a porcaria. Só que em relação à quantidade e à densidade nutricional, você está pior. E aí você acaba desfalecendo. Então, eu não vejo muito essa questão da mulher ter problemas relacionados à menstruação ou qualquer outra coisa se ela optar por uma dieta carnívora, não. Eu não vejo problema nenhum nisso aí, não. Até porque, durante o ciclo menstrual, a gente tem uma liberação maior de hormônios esteroides, né? A gente tem hormônios esteroides que são baseados em colesterol e em gordura, e a perda muito maior de ferro. Pior é uma mulher que opta por fazer uma dieta vegana, que aí sim ela não vai ter nada disso e vai ter complicações muito mais sérias. Né? Exatamente. Eu tenho um passado muito grave. Depois vou falar contigo na live que eu vou fazer com o Henrique, já estou aqui dizendo, né, para você ter a nossa live mais... Vai ser legal. Específica da minha história, Henrique, mas só para contar, eu tive praticamente 4 anos da menorreia, tá? 4 anos? Caramba! Eu tentei, assim, o primeiro ano eu festejei, pensava que estava fixe, tipo, menstruar, que bom. Não é? Mas depois procurei muita coisa, fiz, enfim, comecei a comer mais comida cozinhada, porque tive muito tempo crudívoro, muito tempo, bom, tive bastante tempo vegana, foi veganismo, sem dúvida. Os ovos já é qualquer coisa, não é carne, mas já é um avanço, não é? Por isso é que há muito vegetariano que ainda se aguenta, porque pronto, comem omeletes, comem ovos, mas... E tem então,
Sim, sim, é que deixa eu te fazer uma estamos a 10 pergunta, Sara. minutos. Sim, Deixa eu te sim, fazer uma claro. pergunta. Como era a tua saúde, a tua mente na época que tu era vegana? Era uma mente muito depressiva. Eu sou muito positiva por natureza, eu tenho assim um amor à vida gigante desde criança. Mas tive uma tendência pouco e pouco, mas é assim, a doença mental é uma doença silenciosa. Sim, As pessoas não entendem até passar, eu não entendi o que era depressão até ter a depressão. E quando estava, não entendi se era mesmo o que é que estava a passar. Então, estava mesmo muito em baixo. O que mais me afetou foi a minha mente, não é? Tipo, não havia tanta coerência, falta de foco, concentração, memória, muito desequilíbrio, sim. tanto a nível mental como hormonal. Fiquei sem menstruação, tive anemia muito forte e também a nível psicológico, não é? Uma pessoa fica devastada, tipo, sempre tenta fazer melhor, daí os jejuns que me melhoravam, mas depois, quando voltava a comer, quebrava o jejum com quê? Com batidos de fruta e com, enfim, saladas, então colocar outra vez lixo no meu corpo, não é? Mas é que assim, o movimento vegano, malta, está muito grande, não é? Tipo, parece que não, mas isto das redes sociais é tudo muito bonito, mas afinal as pessoas estão numa borbulha, numa bolha, Sim. uma bolha que é tipo, tu segues quem te inspira, quem tu estás de acordo. Não vais seguir um vegano, né? Neste caso, tipo, Eu te fiz aliás, eu essa sei que pergunta, tive, eu te fiz essa pergunta porque existem vários estudos conectando o veganismo à questão da depressão, né? Infelizmente, os estudos que a gente tem são exatamente, estudos observacionais, não são estudos que implicam causa e efeito. Então, minha questão era justamente para saber, no seu caso, se foi o sim, veganismo que causou a depressão ou o fato de, foi. porque tem pessoas que eu acho que é o contrário, também pode acontecer. A pessoa está deprimida e acha que pode se tornando vegana, vai melhorar alguma coisa do tipo. Mas é Não, assim, não, piora. piora, porque Piora, você porque não tem nutrientes pro não tens cérebro. nutrientes. Falta tudo. Vitamina B12 Aliás, é essencial pro funcionamento cerebral. eu irei fazer um vídeo para o meu canal. Para quem não sabe, eu tenho um canal de YouTube que coloco lá, esta live vai ficar gravada e vou colocar lá, por exemplo, mas também faço vídeos. E é uma coisa que eu quero falar muito, é que realmente a dieta vegana imita o fasting, o jejum. Porquê? Sim, Porque ela é pobre em nutrientes. O jejum é isso, tu não dás nutrientes ao corpo, ele entra em autofagia, entre outros mecanismos de regeneração. Então, como a dieta vegana é tão miserável, não tem nutrientes, por isso é que as pessoas ficam tão magras, não é? Acho que é o vegano comum, não é o vegetariano. Há vegetarianos descompensados, não é? Ou é muito gordo ou é muito magro. Não há sim, equilíbrio. sim, sim, sim. Agora, o vegano em si é sarcopénio, caquético, não tem musculatura nenhuma. Então, porquê? Se Porque não o é, vai jejum começa... ficar, Senão vai ficar... né? Sim, Porque e eu... Então, tipo, naquela foto que tu viste, que eu partilhei, na realidade eu cheguei tipo ao extremo, porque eu fiz um jejum muito grande, porque já não eu era, tipo, estava muito mal, não é? Aliás, há mortes, não é? Há suicídios, embora não se fale disto, mas a verdade é essa, e por isso é e que uma tão coisa muito importante este triste. movimento. Uma coisa muito triste Fala, é essa questão de envolver as crianças, né? Isso que eu acho mais triste. É uma tristeza muito grande para mim gente, saber que em algum canto estão ensinando para a criança que é melhor comer vegetal do que comer animal, que os animais causam efeito estufa e essa coisa toda. Isso é muito, 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 muito ruim. Porque a gente tá mexendo com a geração do futuro. Só que assim, quando olha, você torna um adulto vegano é uma coisa, mas quando você torna uma criança vegana, qual é a perspectiva de vida que essa pessoa tem? Né? Então é uma questão muito séria, é uma questão muito séria. Eu faço um trabalho de gente, doutrina dos meus filhos muito forte. boa, que lindo, Rico, que massa. Olha só, tem aqui a Nanda falando que foi vegetariana há 9 anos e chegou a tomar antidepressivos. Sim, isto é perfeitamente. Nanda, força, ainda bem que foste vegetariana e já voltaste para o lado do bem, não é? Veganismo e depressão, menorreia com veganismo, sim, total. A Sara é um exemplo, obrigada, Filomena, querida. Sim, está aqui a doutora Codes, sarcopenia, tipo, sarcopenia é a perda de músculo. Gente, é Perda de aquela pessoa músculo, exato. magra, perda de músculo, da massa muscular, perde, porque não Exato. há nutrientes, não tem proteína. Realmente, eu não estava a comer nada de proteína, até vegetal comia muito pouco, à base de high carb, porque esta é a grande teoria, é high carb, low fat and low protein. Tipo, É. a típica dieta mais convencional vegana, não é?
E estava aqui alguém perguntando sobre a absorção de vitamina D. Bom, sim, o sol é muito importante, mas a grande fonte de vitamina D são os órgãos, gente. Vísceras Sim, do os animal, órgãos da tá? alimentação e isso expor o sol, né? Que a gente evoluiu pegando sol. E a gente hoje se esconde do sol achando que o sol vai matar a gente. Uma coisa que eu não, outra coisa que Exatamente. eu não consigo entender. Não tem condições de entender isso. Sim, sol é vida, galera. Exatamente. Bom, tem aqui a doutora Coach a perguntar que está há 3 semanas no carnivorismo. Algum conselho? Carne, vísceras e água, como diz a Jade. É, Bom, mas tem muita informação sobre o carnívoro. É uma dieta muito simples, não é? Eu acho que a vida já é complicada e a dieta carnívora, na realidade, nos veio para simplificar a vida. Tipo, gente, não há que exato, contar calorias ou macros ou exato, micros. É só comer, exatamente. tá? Tipo, Só comer e desfruta. pronto. Foi de bicho, tá ok. Com exceção aí dos laticínios, porque aí os laticínios tem que ver, cada caso é um Isso, caso, né? Porque existem queria pessoas que falar não se disso. dão bem com leite, né? A gente tem que lembrar que o cálcio é um nutriente importante, que a gente deve levar em consideração. Daí a necessidade de você fazer o caldo de ossos, né? Ou se você tolera laticínios, como eu, que adoro, né? Eu sou fã de queijo e tudo mais, eu não tenho nenhum problema. Para mim não é um agente inflamatório, né? Para algumas pessoas realmente é. Então, se você tolera laticínios, legal, é uma fonte boa de cálcio. Se você não tolera laticínios, aí o caldo de ossos é interessante e Certo. para você poder absorver isso aí. E lembrar sempre de fazer uma dieta carnívora nose to tail, né? Uma dieta do focinho até a cauda. Não dispensa nada do animal. Ela se torna até mais sustentável quando você faz assim. Porque você não dá Exatamente. prioridade apenas para a parte muscular. Você procura ingerir o animal por completo, né? Exatamente. Isso é muito importante, gente. É para honrar a morte do animal também. O animal não morre à Exato. toa. Vamos Exatamente. comê-lo do nariz à cauda, do focinho à Isso, do cauda. focinho à Gostei dessa. cauda, exatamente, É, exatamente. Que para é uma coisa ossos, que na monocultura a gente mata, né? Quando você tem um campo de soja, um campo de trigo, morre dezenas, milhares de animais que dão a vida por nada. Que eles morrem simplesmente pelo fato de estar plantando soja e nada dele é aproveitado, né? Já um boi, quando morre, a gente tem o aproveitamento completo daquele animal, né? nossa. Só não aproveita o berro do boi. Você não aproveita O berro, o o berro? mugido. Ah, tá. Nossa. E é isso aí. Então, vísceras, muito importante, tá? Tem muitos nutrientes. Também, o que tem muito cálcio, eu estive a ver, é a sardinha e marisco, Sardinha, por conta dos ossos. tá? Por conta dos Ah, ossos da tá. sardinha que você pode comer junto. A mesma coisa, os inuits Ah, lá, eles chupam os ossos e ficam com os ossos dos peixes na boca até derreter. É a fonte de cálcio deles. ah, Entendeu? E os mariscos hum, são excelentes fontes de zinco, né? Os crustáceos e os exato. moluscos. Né? Então Porque pode você pode aproveitar comer a também isso aí. casca, tipo o camarão, a gamba, você pode comer a casca, não é? Pode comer a casca, se você Tem. não for alérgico. Eu não posso porque eu sou alérgico. Mas aí eu Ah, tá. já me garanto no queijo, já me garanto nos moluscos, né? Nos bivalves, nas ostras, nas conchas, né? E nas lula, polves, tudo é tranquilo para mim. Uau, que massa. Então você está 100% carnívoro também, não é, Henrique? É, Cem por 99, cento? né? Porque 99. Porque ainda Exato, tem. não. Bom, também tem esse movimento, tipo, podes também fazer algum, sei Claro, lá, por claro. exemplo, não é carnívoro comer abacates nem coco, no entanto são frutas oleaginosas que Sim. estão dentro da dieta keto, cetogénica, um bolo low carb de Sim. coco também. Assim, também temos que ser, nós está, para não entrar nesta corrente dogmática que para mim também não Exatamente. aconselho. Exatamente. Vindo eu de uma corrente dogmática, embora não fosse Exato. sustentável, no entanto, dogmatismo é dogmatismo e cuidado, gente, para não se deixarem envolver muito, mas sim, sabendo os nossos limites sempre. É isso aí. Henrique, está aqui a marcar 59 minutos, ponto 19. Eu não sei se isto vai acabar mesmo. Eu estou assim com trauma das Eu lives. acho que já, Ontem acho fiz que uma cai live. agora, né? Eu vou terminar para gravar, porque ontem não. Olha, tá, vai cair agora. Henrique, muitíssimo obrigada, a sério, és demais. Sigam lá o Henrique, galera, tipo, quem está aqui que não conhece o Henrique ainda. Legal Gratidão mesmo, demais. és Muito muito obrigado pelo sábio, convite, Sara.
Epá, tens um espírito incrível e isso é Muito tudo. obrigado. Vamos lá. Tchau, tchau. Rebelião saudável. Até Tchau, já. tchau. Até mais. Até já.